Uma excelente maneira de você entender o inventário florestal e como que você pode ganhar mais dinheiro com isso é através da interpretação dos dados de desbaste. Quer entender melhor sobre esse assunto? Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Vamos lá. Quando você faz um inventário florestal, quando ele é bem executado em campo, já de acordo com as especificações aí de cada caso, você consegue gerar não só aquelas cálculos e parâmetros aí convencionais do inventário florestal, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui para você um inventário florestal que, além das informações convencionais, foi feito também uma classificação de árvores a serem desbastadas, tá? E aí com isso foi possível gerar uma série de informações específicas ao desbaste, né? Isso porque nesse caso o cliente em que eu realizei esse inventário, a gente conversando antes de realizar o inventário, fazendo bate-bola ali e tal, ele expôs que era do interesse dele fazer um aproveitamento já dessas árvores a serem desbastadas para encontrar um possível mercado comprador para essas árvores. Então, além de fazer o inventário, a gente fez todo ali um treinamento em campo de os principais critérios para selecionar árvores a serem desbastadas, né? Então, com isso a gente fez ali uma classificação, fizemos uma marcação das árvores que foram a serem desbastadas no campo. E isso gerou, como eu disse, uma série de informações que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo para a gente interpretar não só as informações de desbaste, mas como que fica o plantio antes de desbastar, as informações das árvores a serem desbastadas e as informações das árvores que vão ficar depois do desbaste, tá bom? Então, me acompanhe aqui agora que eu vou mostrar aqui para vocês como que isso foi feito e que tipo de informação isso gerou, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de começar, tem uma coisinha que não precisa de análise de inventário nem nada, que é o seu curtir, o seu like aí nesse vídeo, tá bom? Então eu te peço aí para você curtir esse vídeo, compartilha, né? Porque eu acredito que não só você, mas outras pessoas possam ter interesse nesse tipo de informação. Então também se inscreve no canal, tá? Para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui em relação a inventários florestais, como que você pode aprender mais, conseguir mais clientes, faturar, né, e prosperar aí na sua carreira profissional no setor florestal através de inventários florestais, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, olha só, vamos lá. Primeiro vamos entender aqui, né, essa planilha aqui que a gente está olhando foi de um inventário em um plantio de teca que eu fiz há mais ou menos um mês atrás, tá? E eu achei interessante compartilhar aqui para a gente entender, né, como que funciona essa interação dos dados e quando a gente faz uma intervenção, no caso aqui de desbaste, como que isso vai se apresentar na prática, tá? Então, olha só, a gente tem aqui várias colunas, né? Código aqui, coluna de talhão, parcela, árvore, fuste, CAP, DAP, altura total, altura comercial, área transversal, volume por árvore, volume comercial, e aqui tem uma marcação de desbaste, né? Então, isso aqui foi o inventário que eu fiz, né? Então a gente tem aqui, ó, talhão, um único talhão, tá? Aí dentro desse único talhão foi instalados de 1 a 9 parcelas amostrais, e aí dentro de cada parcela foi levantado um total de 100 árvores, tá? E aí tem lá a notação de FUT, CAP, né, e todos esses parâmetros para cada uma das árvores, tá? Então, com base nisso, aqui tem uma coluna de marcação de desbaste, olha só. Isso quer dizer que além do levantamento do inventário convencional, eu também fiz uma classificação de árvores para desbaste, né? Com base nessas marcações aqui das árvores a serem desbastadas, isso também proporcionou gerar outro tipo de relatório, tá? Então eu fiz aqui como que uma estimativa, lá ainda não foi desbastado, mas eu fiz uma estimativa de que cada árvore desbastada fosse gerar uma primeira tora de 2,30 metros. Então, para cada uma dessas árvores desbastadas, a gente tem aqui, ó, um diâmetro de uma ponta fina, né? Então, nesse 2,30 metros, esse valor de diâmetro é o que vai estar lá no 2,30 metros da árvore. E aí o volume total dessa árvore, dessa tora, dessa árvore que foi desbastada, tá bom? Então, a gente tem todos esses dados aqui, né? Eu vou até, por exemplo, vou filtrar aqui, ó, vou deixar marcado só as árvores para desbaste. Então tem todas essas árvores levantadas, cada uma com essa informação de diâmetro na ponta fina e volume e assim por diante, tá? Então, antes da gente falar sobre os dados de desbaste propriamente,
vamos verificar aqui como que ficou os dados aqui desse talhão, tá? Talhão 1, 9 parcelas no total, de acordo com os dados de acordo com os dados do inventário, né? Dentro desse talhão tem um total de 21.289 árvores, a área do talhão é de 40 hectares, tá? E aí que tem as informações de cada uma das parcelas, tá? Então, para cada uma dessas parcelas, eu gerei aqui uma densidade por parcela, densidade por hectare, média de circunferência, de diâmetro, de altura comercial, metros quadrados, a área transversal por parcela e por hectare, volume por parcela, volume por árvore, aliás, né? Volume por parcela, volume por hectare, volume comercial, né? De acordo, já que a gente fez essa classificação de desbaste, isso gerou aqui a informação de volume comercial por árvore. Não, desculpa, esse volume comercial aqui é de acordo com as medidas de altura comercial, tá? Aqui ainda isso aqui que a gente está olhando é o volume, informações totais, tá? Considerando árvores, todas as árvores das parcelas, né? E aí, com base na altura comercial, eu tenho aqui o metro quadrado por árvore, volume comercial por parcela e volume comercial por hectare, tá bom? E aí, ó, interessante que a gente pode observar aqui, ó, nesse primeiro momento, olha só, isso aqui vai ser uma informação que vai ser útil para a gente entender as coisas mais para frente, tá? Tem aqui, ó, a média de circunferência que deu 73 centímetros, média de altura 16,7 metros, média de altura comercial 11,5 metros, tá? E a gente tem também aqui, ó, 197 metros quadrados por hectare de volume total, tá bom? Então, inclusive a gente tem aqui, olhando aqui para baixo, ó, uma distribuição geométrica desse povoamento, tá? Que a gente tem aqui classe por classe, tá? De CAP, classe de circunferência, e dentro de cada uma dessas classes, ó, aqui de 40 a 50 centímetros, a gente tem um total de 356 árvores dentro dessa classe de circunferência. Na próxima classe de circunferência, de 50 a 60, temos 2.372. E assim por diante, tá bom? Até aqui, nesse caso, a gente tem árvores que tem até entre 110 a 120 de circunferência, na altura do peito, tá bom? Então, esses aqui são os dados gerais, totais desse povoamento, tá? Então, isso aqui que a gente está olhando, como eu disse, são todas as árvores desse povoamento. Agora, vamos olhar aqui, ó, o relatório de desbaste, tá? Ou seja, com base naquelas marcações de árvores a serem desbastadas, foi possível então gerar um relatório específico daquelas árvores, tá? Então, olha só, novamente eu tenho aqui, ó, dados das árvores desbastadas, tá? Então, isso gerou aqui um total de 6.404 árvores a serem desbastadas, tá? E a gente tem aqui, ó, uma média de quantas árvores por hectare vão ser desbastadas, tá? Então, olha só, se aqui eu tenho um total de 532 árvores, olhando aqui no relatório de desbaste, dessas 532 vai sair um total de 160 árvores, tá? E por isso que eu disse que seria interessante a gente verificar esses números aqui, ó, média de circunferência do plantio geral, 73, mas as árvores a serem desbastadas, elas têm uma média de circunferência 60,47. Tá? Enquanto a altura das árvores, a média geral do plantio, a altura média deu 16,7, das árvores a serem desbastadas, é uma média de altura de 15,8. E aí, a altura comercial tem uma média geral de 11,5, mas a média das árvores a serem desbastadas, a média de altura comercial 10,36. Tá bom, gente? Então, isso quer dizer que, com base nessa observação da média geral e das árvores desbastadas, aqui a gente já verifica que foi feito uma seleção de árvores a serem desbastadas, respeitando critérios que se consideram aí como corretos para que o plantio ele tenha um bom desenvolvimento a médio e longo prazo, né? Isso porque a média de circunferência das árvores desbastadas ela é menor do que a média geral do plantio. Então a gente conclui que nesse plantio estão sendo desbastadas as árvores mais finas. E as árvores remanescentes, as árvores que vão ficar em pé,
são árvores mais grossas, então o plantio ele vai ganhando aí um volume comercial, um volume total por árvore maior. Consequentemente, as árvores a serem desbastadas, elas vão, aliás, as árvores remanescentes, elas vão tendo um valor por árvore cada vez maior, tá bom? Então isso aqui já é um bom indicativo de bons critérios de desbaste, tá? E aqui, por exemplo, a gente verifica um percentual de desbaste de 30%, tá bom? Então também a gente tem aqui, ó, se aqui a gente tem somente os dados das árvores desbastadas, então vamos verificar aqui os dados das árvores remanescentes após o desbaste, tá? Então essas árvores aqui significa que depois de feito o desbaste, esses dados que a gente está olhando agora é somente das árvores que vão ficar remanescentes, tá? Então novamente, ó, vamos olhar aqui. Na média geral do talhão, ele tem uma média de circunferência de 73, mas as árvores remanescentes vão ficar então com uma média de 79, ou seja, vão ser árvores mais grossas que vão ficar. Altura total de 16,73, depois do desbaste, a altura total vai ser 17,13. Altura comercial de 11,5 vai passar para 11,99. Tá bom, gente? Então, olha só, deixa eu ver aqui mais uma coisa. A gente tem aqui, ó, volume por árvore do plantio geral antes de desbastada, 0,37. Mas depois do desbaste, as árvores a serem desbastadas vão ter uma média de volume por árvore de 0,23, ou seja, são árvores que têm menos volume por árvore, por serem mais finas e mais baixas, digamos assim. Mas as árvores que vão ficar remanescentes, olha só, elas têm uma média de volume por árvore de 0,43, mais um indicativo de que estão sendo desbastadas as árvores mais finas, menores, com menor volume por árvore, e aí as árvores que vão ficar remanescentes, ou seja, o plantio depois de desbastado, ele vai ter aí todas as características para continuar se desenvolvendo mais, para ter uma lucratividade maior, né, nos próximos desbastes, com as próximas intervenções e assim por diante, tá bom? E aí novamente a gente tem aqui gráficos comparativos, olha só, da quantidade de árvores no desbaste, né? Então aqui a gente tem um total de 160 árvores que vão ser desbastadas e vai ficar um total de 372 árvores remanescentes após o desbaste. A circunferência, a gente tem aqui os números, dá até para a gente ver esse comparativo de forma melhor. As árvores desbastadas, elas têm uma média de 60,47 centímetros de CAP, enquanto as árvores remanescentes têm 79. A altura, tá? Mesma coisa. Aqui a gente está olhando desse lado aqui a altura total. Então, as árvores desbastadas, elas têm uma média de 15,8 metros, enquanto as árvores remanescentes têm 17,13 metros de altura. Já a altura comercial, enquanto as árvores desbastadas têm 10,36, as árvores remanescentes têm 11,99, tá? Aqui a gente tem o volume, olha só, em metros cúbicos por hectare, tá? Isso aqui, tá? Então vai ser desbastado um total de 37 metros cúbicos e vai ficar remanescente 160 metros cúbicos por hectare. E volume comercial, enquanto vai ser desbastado 24 metros cúbicos por hectare, vai ficar um total de 112 metros cúbicos por hectare remanescente, tá? E aqui a gente tem também aquele gráfico, né, que a gente olhou agorinha, mas é um gráfico de distribuição diamétrica comparativo, tá? Enquanto aqui, ó, a gente tem em azul as árvores a serem desbastadas, olha só. Foram tiradas as árvores mais finas, que estão nessas classes de circunferência menores. E aqui em laranjado é o gráfico comparativo das árvores remanescentes, tá bom? Indicando que as árvores que vão ficar em pé depois do desbaste, elas têm aí essa classificação, né? Elas estão classificadas dentro das árvores mais grossas, como a gente pode observar aqui, tá bom, gente? Então tudo isso são indicativos de que esse desbaste está sendo feito de acordo com critérios que vão proporcionar que as árvores remanescentes tenham um maior volume por árvore, uma maior qualidade dessas árvores. Como vai ter uma quantidade menor de árvores depois do desbaste, numa próxima intervenção de desbaste, além das árvores valerem mais, como tem menos árvores, o custo para explorar vai ser menor.
Então daí a importância de se fazer bons critérios de desbaste no povoamento florestal, e a gente observa tudo isso através do inventário florestal, tá bom? E aqui, ó, como a gente fez, como eu mostrei para vocês, ó, aqui a gente tem essas informações de uma primeira tora, né, para cada uma das árvores desbastadas. Então a gente tem também aqui, ó, informações de aproveitamento, ó, projeções de aproveitamento. Por mais que ainda não foi desbastado esse plantio, né, foi feito um inventário, classificou as árvores e fez um cálculo ali, uma estimativa de volume da primeira tora. Então isso também já foi suficiente para a gente ter uma informação aqui de uma primeira tora para cada árvore, né, um volume comercial, digamos assim, mais apurado, tá bom? Então ele ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Um total de árvores com aproveitamento de 4.270, e nessas primeiras toras gerou aqui um total de 299 metros cúbicos, tá bom? E aí, olha só, isso gerou aqui todas essas informações parcela por parcela. Então na primeira parcela foi aproveitado aí, nessa questão da primeira tora, um total de 107 árvores por hectare. Isso gerou um total de 7,89 metros cúbicos por hectare, né? E aí, gerando todas essas informações parcela por parcela, a gente tem uma média aqui de 7,47 metros cúbicos por hectare, somente com essas primeiras toras, né? Eu quis fazer também essa classificação e gerar esses números aí dessas primeiras toras, porque nesse caso o cliente, o proprietário ali da área, ele tem interesse em, né, gerar renda, nem que seja com essas primeiras toras, né? É um desbaste ali num povoamento de teca que está mais ou menos com em torno de 10 anos de idade, né? Eu não lembro exatamente quanto, mas é mais ou menos isso, 10 anos de idade. Então ainda não gera uma grande quantidade de volume de exportação, mas, né, um total de 300 metros cúbicos de árvores, de toras ali de primeira tora, que são mais grossas e aproveitáveis. Isso já gera, sim, uma boa receita para o proprietário. Então é importante ele já ter essas informações para ele conseguir encontrar mercado, encontrar clientes, encontrar possíveis compradores para essa tora, né? Dificilmente o seu cliente, a sua empresa, vai conseguir fechar um contrato se ele não souber quanto de volume que ele tem, em quais classes de diâmetro e assim por diante. Tá bom, gente? Então, olha só, a gente tem aqui, resumindo, né, todas essas informações, essas médias parcela por parcela. E aí, por isso que eu quis mostrar isso para vocês, tá? Essas informações aqui de um desbaste, quando ele é bem aplicado, como que isso gera essas informações das árvores a serem desbastadas e também das árvores remanescentes, tá bom? Tudo isso com base no inventário florestal. Através de um bom inventário florestal, ele sendo bem realizado, você consegue gerar todas essas informações. E aí o seu cliente, a sua empresa aí que você trabalha, seja lá quem for, vai ter muito mais ferramentas para tomadas de decisão, gerar receita, faturar, tanto você quanto todos os envolvidos. E aí, o que você achou dessa análise? Entendeu bem aí todos esses parâmetros que eu acabei de colocar? Ficou alguma dúvida, né? Você acha que faltou alguma informação aí para eu colocar nesses relatórios de desbaste? Você acha que eu fiz alguma interpretação errada ou equivocada? Se sim, escreve aí nos comentários que eu vou procurar observar e responder todos eles, tá? Então, te agradeço mais uma vez por você já ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, não se esquece aí de curtir esse vídeo, de compartilhar também para quem você acredita que seja do interesse ter esse tipo de conteúdo, tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui em relação a inventários florestais, tá ok? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e continuem me acompanhando. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado.